Aqui é o Felipe Lintes. Já peço para que você curta, comente e compartilhe este vídeo. O presidente Jair Bolsonaro tem feito uma atacada de mestre ao fechar apoio com governadores de várias partes do Brasil. Recentemente, ele fechou com 40% do eleitorado, no caso, com governadores que representam os seguintes estados: Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. E para desespero da oposição, o presidente Jair Bolsonaro, devido a estes mesmos apoios, tem conseguido pontuar à frente de Lula nas duas mais recentes pesquisas divulgadas. No caso, tá aí, do lado esquerdo, a pesquisa do Instituto Brasmarket, pontuando Bolsonaro ligeiramente à frente de Lula. Já do lado direito, nós temos o Instituto Veritas, que também pontuou Bolsonaro à frente do petista, basicamente no empate técnico, mas ligeiramente à frente. Mas olha, tá tão difícil para a militância de esquerda, travestida de jornalista, aceitar o fato de Bolsonaro ter fechado apoio com governadores, que uma jornalista da Globo News, juntamente com seu colega, ficaram pasmos, indignados, ao escutarem de Rodrigo Garcia, atual governador do estado de São Paulo, do PSDB, vice do ex-governador João Dória, afirmar em alto bom som que está fechado de forma incondicional com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Foi um corte Tramontina melhor do que o outro. Vamos ver o primeiro trecho. Dentro desses apoios de segundo turno, o senhor surpreendeu muita gente, não pelo apoio ao presidente Bolsonaro, mas por ter falado de uma forma tão enfática em apoio incondicional, e o senhor estando no PSDB. Queria ouvir do senhor o que pesou para esse apoio, com quem o senhor conversou e como foi essa decisão dentro do PSDB, como se o senhor foi cobrado ou não pelos líderes, um pouco sobre esse contexto. Bom, vocês viram que a jornalista tenta, de toda forma, meio que criminalizar, né, o apoio que Rodrigo Garcia tá dando a Bolsonaro. O governador sacou na hora e mandou essa. Tadi, obrigado pela pergunta, que é uma oportunidade que eu tenho de esclarecer. Eu fiquei durante 10 dias, desde quando anunciei o meu apoio incondicional ao presidente Bolsonaro, ao candidato Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, fui questionado pela imprensa, pelos partidos políticos, sobre o porquê desse apoio incondicional. Se a gente for no dicionário, o incondicional é sem condicionantes. Eu entendo que, nesse segundo turno, nós estamos diante de dois caminhos, o caminho do PT e o caminho do Bolsonaro, e coerente com a minha história, coerente com as 7 eleições que eu disputei na minha vida, eu não tinha outro caminho a não ser declarar esse apoio ao presidente Bolsonaro. E ele é incondicional porque eu não fiz condicionantes, não pedi absolutamente nada em troca, porque entendo que o segundo turno é quem eu não quero. E minha vida toda, eu aqui em São Paulo, fiquei na oposição ao PT, né? O PT nunca governou o estado de São Paulo por conta dessa oposição que eu fazia, que o PSDB, o meu atual partido, sempre fez, enfim, ao PT. Então, portanto, não acredito no modo do PT de governar e penso que nesse segundo turno sou contra o voto branco, o voto nulo. Eu tinha que me posicionar, não titubeei para fazer isso, Sadi. Fiz isso no segundo dia pós as eleições, depois de não passar para o segundo turno aqui em São Paulo, porque entendo que diante desses dois caminhos, o meu caminho era incondicionalmente ao Bolsonaro. Isso não significa que você concorda ou discorda com tudo que o seu candidato faz, né? Eu deixei claro as minhas eventuais divergências com o governo Bolsonaro, mas entendo que ele é muito melhor para o Brasil do que será o governo do PT. Então, por isso, a palavra incondicional, eu agradeço se você dá a oportunidade de eu esclarecer. Eu não era o meu candidato no primeiro turno, apoiei e votei na senadora Simone Tebet, e no segundo turno, mantendo uma coerência de uma vida, de mais de 24 anos de mandato, eu declarei o apoio ao presidente Bolsonaro e aqui em São Paulo ao candidato Tarcísio, que foi o meu concorrente no primeiro turno, mas entendo que ele é melhor que o Fernando Haddad para administrar São Paulo. Então, é uma oportunidade de esclarecer. Muitas vezes o incondicional parece uma adesão, parece um adesismo, não é isso, é sem condicionantes, sem nada em troca, porque acredito que diante desses dois caminhos que nós temos no segundo turno, na minha opinião, Bolsonaro é melhor para o Brasil do que Lula e Tarcísio é melhor para São Paulo do que Haddad. Olha, tá faltando político como esse sujeito aí, Rodrigo Garcia, do que diz em relação a posicionamento político, em relação à coerência, né? Porque o que a gente tem visto por aí são muitos caras de partidos como o PSDB, partidos tradicionais, né? Que se posicionaram a favor de Lula, né? Se posicionaram a favor do voto nulo, do voto em branco, se posicionaram a favor de outros candidatos, enfim.
E a gente está vendo hoje um cara que teve coragem, que, repito, era vice do João Dória, do calça apertada, ele era vice-governador, o João Dória saiu para disputar a presidência, ficou com 1%, desistiu, o Garcia ficou no lugar e hoje é governador atual de São Paulo. E mesmo tendo perdido as eleições, ficando em terceiro lugar, teve uma votação até expressiva, 21, 22% dos votos aqui em São Paulo, ele tá aí colocando sem qualquer condicionantes apoio ao Bolsonaro. Esse tipo de apoio é muito bem-vindo. Mas o jornalista que nós veremos a seguir, que é esse que está destacado aí na sua tela, esse senhorzinho aí de terno, ele vai fazer uma pergunta que vai tentar enquadrar Rodrigo Garcia. Ele não está satisfeito com o apoio do governador de São Paulo a Bolsonaro. Ele está, parece que, inconformado. O cara não tá dia sem dormir por causa disso. E aí ele vai jogar sua mágoa pro Rodrigo Garcia. Só que não deu certo de novo, olha aí. Imagina a seguinte cena, né? Uma sala, tá o Fernando Henrique, o Serra, o próprio Alckmin, Tasso Gereissati, e aí o senhor entra e diz, o senhor tem que completar a frase. Em nome de toda a história do PSDB, eu digo que vocês estão equivocados. Por quê? Estão equivocados porque vocês estão apoiando um partido que a gente sempre combateu, que o Brasil sempre teve em nós a esperança de que o PT não governasse o nosso país, e a nossa coerência nesse momento é apoiar o Bolsonaro e não o PT. Essa é a minha justificativa. Durante 7 mandatos, enfim, ou melhor, 8 mandatos, desde a primeira eleição do Fernando Henrique Cardoso, o PSDB sempre foi o contraponto ao PT. Há aqueles, Guedes, que justificam o apoio ao Lula, dizendo que vale tudo contra o Bolsonaro. Eu sou completamente oposto. Na minha opinião, vale muito mais apoiar o Bolsonaro contra o presidente Lula em nome da nossa história. Rapaz, eu tava quase perdendo a esperança em alguns políticos e eis que o Rodrigo Garcia nos surpreende. Olha, parabéns. Honestamente, tô até surpreso com esse posicionamento, ainda mais pelo fato de ter a coragem de pontuar o seu posicionamento em meio a tantos urubus dentro do PSDB. Um partido que a gente sabe, né, que foi criado, na verdade, para poder fazer uma falsa oposição ao PT, sempre caminharam juntos, sempre fizeram o teatro das tesouras, mas o Rodrigo Garcia se posicionou e disse, não, eu sou coerente, estou com Bolsonaro. Pessoal, se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, comente e compartilhe o Cala a Boca dado nos jornalistas lacradores da TV Globo. Meu nome é Felipe Lintz, te vejo na próxima oportunidade e tchau, tchau.